de novembro, nós vamos conversar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas, tá? Então, hoje a nossa aula tem algumas habilidades, né? Identificar os meios de produção e propagação das ondas eletromagnéticas, explicar o funcionamento básico de alguns equipamentos que utilizam as ondas eletromagnéticas e também identificar a luz no espectro eletromagnético. Então, o nosso objetivo hoje é compreender como que essas ondas eletromagnéticas são produzidas e reconhecer o papel da luz, né, a posição aí, qual a característica da luz nesse espectro. Só que antes da gente falar sobre isso, eu queria relembrar com vocês um pouquinho sobre a percepção das cores, né? Na semana passada, a gente fez uma revisão, certo? A gente voltou lá no primeiro tema do primeiro bimestre. Só que na aula anterior a essa, então não na semana passada, na semana retrasada, a gente conversou um pouquinho sobre a percepção das cores, né? E eu queria relembrar, então, com vocês essa percepção. Então, a primeira coisa que a gente viu é que existe um fator determinante para a gente perceber as cores. Como assim? Então, se eu estou vendo um objeto na cor vermelha, num ambiente onde eu tenho uma luz branca, é uma situação. Mas e se eu trocar a iluminação que eu tiver na sala? Vamos supor que eu troco a minha lâmpada por uma lâmpada azul, né? Ou se eu iluminar aquele mesmo objeto por uma lanterna de cor azul. Ela vai mudar de cor, né? A percepção de cor que eu tenho pode ser alterada de acordo com a iluminação? Sim ou não, galera? E aí? Se eu mudo a iluminação, a minha percepção de cor pode ser modificada? Se eu tenho uma iluminação de uma cor diferente, a minha percepção também muda? Sim ou não? E aí? Muda, né, galera? Se eu trocar, né, se eu iluminar o mesmo objeto por uma lanterna de cor branca, né, com uma luz branca, e uma lanterna que tem uma iluminação de coloração azul, o mesmo objeto eu vou perceber com colorações diferentes. Então, o fator determinante para a percepção das cores é a iluminação que eu tenho no ambiente. Outra coisa que nós verificamos é que a percepção das cores que nós temos, né, através do ponto de vista da física, ele tem algumas explicações. Então, quando eu percebo um objeto de cor branca, um objeto de cor preta e um objeto de cor vermelha, azul, que seja, tá? Só como exemplo, o que a gente tem ali são explicações diferentes, certo? Então, quando eu enxergo um objeto de cor branca, o que está acontecendo com a luz que está refletindo sobre ele? E aí, alguém lembra o que significa? Se um objeto é de cor branca, o que está acontecendo com a luz que está incidindo sobre ele? Pessoal, quando um objeto ele está sendo observado como sendo de coloração branca, significa que toda a luz que está incidindo sobre ele está sendo refletida. Então, um objeto de cor branca significa que toda a luz está sendo refletida, ou seja, reflexão total. É por isso que a gente enxerga um objeto de cor branca. Já um objeto de coloração preta significa que toda a luz que está incidindo sobre ele está acontecendo o quê? Está sendo refletida também ou não? E aí, o que é a percepção da cor preta? E aí, gente, manda no bate-papo. O que é a percepção da coloração preta dos objetos? O que está acontecendo com a luz que está incidindo sobre ele? Está sendo totalmente absorvido, né?
E já quando a gente tem um objeto colorido, significa que aquele objeto ele está absorvendo todas as cores, com exceção da que ele aparenta ser. Então, a cor que ele aparenta ser está sendo refletida. Então, o objeto da coloração vermelha, aquele objeto ele absorve toda a luz, com exceção da luz na cor vermelha, a qual ele está sendo refletido. Então, ó, coloração branca reflete todas as cores. Coloração preta absorve todas as cores, não, né? Toda a luz, né? E um objeto colorido, ele absorve toda a luz, com exceção da luz que ele aparenta ser, tá? Então, ele vai absorver todas as cores, com exceção da cor que ele está aparentando ser. E por que eu digo que ele está aparentando ser? Porque, como a gente viu, a percepção das cores é algo que depende da iluminação que tiver ali. Outra coisa que nós vimos é que a luz branca ela é uma luz policromática, né? A luz do sol. Então, a luz branca ela é uma soma, né, de 7 cores, a luz do sol. E existe também, pessoal, o sistema chamado RGB, onde RG e B os nomes em inglês de 3 cores, né? Que é o vermelho, o verde e o azul. E a soma dessas 3 cores no sistema RGB, que a gente utiliza muito nos LEDs atualmente, né? A soma dessas 3 cores é a cor branca. Diferente de quando eu estou falando de pigmento. Então, quando eu estou falando a soma da cor de luz, se eu somar essas 3 cores aqui com luzes, eu vou ter a luz branca. Mas se eu somar essas 3 cores, quando eu estou falando de pigmento, quando eu estiver falando de tinta, guache, por exemplo, aí a gente não percebe a cor branca, a gente vai perceber a cor preta, tá? Então, são diferentes. Só que agora, voltando um pouquinho sobre as ondas, né? As ondas, pessoal, elas são perturbações, são oscilações que a gente percebe, né? De repetição. E a gente viu que existem 2 tipos de ondas, as mecânicas e as eletromagnéticas. Quando eu estou falando de ondas mecânicas, a característica dela é que ela precisa de um meio de propagação, tá? Qual foi a onda mecânica que a gente estudou? Dá um exemplo aí de onda mecânica, galera. Dá exemplo de uma onda mecânica. O papo não quer abrir. Agora, o som, né? O som é uma onda mecânica. Você fazer as ondas numa corda é onda mecânica, tá? Então precisa de um meio de propagação. Agora, as ondas eletromagnéticas, ela não precisa de um meio de propagação, então ela não precisa. Só que assim, o som, a gente sabe como ele é produzido. O som, ele é produzido através de uma vibração, né? Vocês devem se lembrar que eu até falei de um experimento com a régua. Se você posicionar a régua numa superfície, né, numa mesa, por exemplo, e dar ali uns petelecos nela, ela vai vibrar e produzir um som, enfim. Você produzir onda numa corda, você dá um pulso ali para a corda e você vai perceber que ela vai movimentar, né? Que ela vai produzir as oscilações. Agora, as ondas eletromagnéticas, elas não precisam desse meio de propagação, mas então como é que elas são produzidas? Aí, pessoal, a explicação vem de uma forma atômica, vamos dizer assim. A gente precisa entender como que as partículas atômicas se comportam. Então, vocês devem se lembrar que o que tem dentro de um átomo? Vocês viram isso em química, né? Alguém lembra quais são as partículas que constituem um átomo? O que tem de partícula num átomo? Quem se lembra?
E aí, gente? Quais são as partículas que tem num átomo? Hum? Elétrons, prótons e nêutrons, né? Sendo que os prótons e os elétrons são os que contêm cargas elétricas, né? Os elétrons, eles possuem, eles estão em volta, né, circulando o núcleo do átomo, e esses elétrons, eles possuem carga elétrica, como eu disse, negativa. Então, o que acontece? Quando uma partícula, ela começa, quando uma partícula com carga elétrica começa a se movimentar, ela possui como propriedade, ela movimenta o seu campo elétrico e o seu campo magnético também que vai ser gerado. Ou seja, a corrente elétrica, a carga elétrica do elétron se movimenta. Então, ele está movimentando ali o seu campo elétrico. Só que a movimentação do campo elétrico pode gerar, aliás, gera campo magnético. Então, começa a ter oscilação dos dois campos, elétrico e magnético ao mesmo tempo. Então, a oscilação desses dois campos é que vai criar, então, a onda eletromagnética, tá? Então, por isso que a gente vê esse tipo de gráfico aqui, quando a gente está falando de ondas eletromagnéticas. Então, a letra E corresponde à oscilação do campo elétrico e a letra B, né, que está indicando um vetor aqui com essa flechinha em cima, indica a oscilação do campo magnético, tá? E esse daqui é o lambda, que representa o comprimento da onda gerada. Portanto, pessoal, como que uma onda eletromagnética ela é criada? Como que ela é produzida? Ela é produzida através da oscilação dos campos elétrico e magnético que contém nas partículas subatômicas. E aí, galera, aqui a gente vai falar sobre as ondas eletromagnéticas, né? Cada uma delas. Deem exemplos aí. Vocês se lembram de alguma onda eletromagnética que a gente já comentou aqui? O que é característico de uma onda magnética? Quais são as ondas eletromagnéticas que a gente já comentou? Foi aí no bate-papo. Dá exemplo de ondas eletromagnéticas. A mecânica eu falei, né? Que é o som, a da corda. E as ondas eletromagnéticas, quais são? Para começar, pessoal, a gente tem aqui as ondas de rádio, isso, micro-ondas de rádio, de raio-x, né? As ondas de rádio, gente, é o que a gente usa, obviamente, né? Como o próprio nome já diz aí, para transmissão do sinal de rádio, mas também não só o rádio lá de ouvir música, tá? Então, a gente vai ver que ondas de rádio, ela tem uma determinada característica, tá? E a gente utiliza as ondas de rádio para comunicação, para as telecomunicações, vamos dizer assim, né? Então, o sinal de rádio que a gente ouve através dessas ondas, o próprio sinal de celular é através de ondas de rádio, o sinal da TV também é captado através desse tipo de ondas também, tá? E as micro-ondas? As micro-ondas, pessoal, além de ser utilizado lá no equipamento que a gente usa para esquentar comida, né? Então, aquele equipamento que a gente usa lá para aquecer os materiais, elas são emitidas pelo equipamento, causam uma agitação nas partículas, nas moléculas de água dos alimentos, que acaba aquecendo eles, tá? Porém, como eu disse, as ondas eletromagnéticas, elas têm determinadas características.
Então, as micro-ondas, além de aquecer esses alimentos, elas são utilizadas nos roteadores de Wi-Fi, tá? Os radares, a comunicação com satélite, comunicação de observação astronômica, né? Espaciais. Então, assim, existe uma característica, então, embora a gente associe com uma coisa, essas ondas, elas têm mais utilidade também, tá? E aí, galera, existe uma outra que está se falando muito ultimamente, que é a radiação do infravermelho, né? A radiação infravermelha é uma radiação emitida por qualquer ambiente, por qualquer corpo, né, que tenha aí uma elevação de temperatura. Então, essa imagem aqui, ó, é chamado de câmera térmica, tá? Porque ele vai analisar aqui, ele vai medir a emissão de ondas eletromagnéticas na região do infravermelho. Então, onde você tem uma concentração maior de ondas no infravermelho, você vai observar aqui uma coloração alaranjada, uma coloração vermelha, né? Então, ele está olhando aqui para uma casa e ele percebe que a temperatura mais alta está no telhado, né? Na rua, como a gente já esperaria, certo? Então, o infravermelho, ele é uma radiação, ele é uma onda eletromagnética, né? Que a gente pode chamar a onda eletromagnética também de radiação, tá? Mas não é o correto, é o termo utilizado usualmente. A radiação do infravermelho, como eu disse, ela é emitida por qualquer corpo que tenha aí um determinado aquecimento. Só que ele também percebe essa movimentação. Portanto, o infravermelho, ele é utilizado em qualquer situação que a gente tenha que detectar movimento. Então, é por isso que ele vai ser utilizado aqui, ó, para aquecimento dos ambientes, para produção de sistema de detecção de presença e movimento. Então, o sensor, ele é baseado em infravermelho. Então, seja lá do controle remoto, sensor de presença, sabe quando a luz acende sozinha? Que você tem ali é o infravermelho, tá? E também agora que a gente ouve falar muito, são aqueles termômetros que ele vai apenas medir a emissão de infravermelho por um corpo. Outras ondas eletromagnéticas que a gente conhece, e de fato só essa que a gente vê, né, é a luz do visível. Então a gente tem somente esse tipo de onda eletromagnética nós somos capazes de ver. Então é por isso que ela é chamada de luz visível, né? Então essa é a única onda eletromagnética que o olho humano consegue captar. Então, ele vai ali de um comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros, tá? Esse nm aqui é o tamanho do comprimento de onda. E depois, pessoal, vem outro tipo de onda eletromagnética também que a gente percebe muito no nosso dia a dia, que são as ondas do ultravioleta, tá? Ultravioleta, são radiações que podem ser emitidas pela luz do sol, tanto que a gente vê ali os protetores solares, né? Protege dos raios UVA, UVB, enfim. O UVA e o UVB, ele está indicando ali que ele nos protege da radiação ultravioleta vinda do sol, tá? E o que acontece? O ultravioleta, ele vai induzir a produção de melanina no nosso corpo, ou seja, vai dar aquele efeito bronzeado, né? Então, a luz ultravioleta, ela é utilizada em câmeras de bronzeamento artificial, em lâmpadas fluorescentes, né? Fazendo com que o fósforo, colocado fósforo nas lâmpadas, e esse fósforo vai emitir luz branca, certo? Só que o que acontece? A onda eletromagnética no ultravioleta, dependendo do tempo de exposição, né? Ela pode causar modificações nas nossas células. Então, é por isso que a gente precisa utilizar os protetores solares
para evitar a modificação, o que pode causar um câncer de pele, né? Daí a importância de se usar protetor solar. E outras ondas eletromagnéticas são os raios-x, né? Raio-x, pessoal, vocês sabem, né? Que a gente utiliza raio-x para fazer diagnóstico por imagem, né? Só que o raio-x, ele vai dar uma imagem de toda e qualquer parte do nosso corpo? Não. Ele só vai conseguir captar as imagens, né, dos ossos. Então, quando a gente vai fazer um exame de diagnóstico por imagem, nem sempre o raio-x ele vai ser indicado. O raio-x ele só vai ser indicado quando o médico achar que deve observar algum osso do corpo humano, né? E o que acontece? O raio-x ele é uma onda eletromagnética capaz de penetrar pela nossa pele, tá? E vai ser absorvido pelos ossos, né? E quando ele é absorvido pelos ossos, tem um equipamento que vai gerar essa imagem, né? Por isso que a gente consegue ver, por exemplo, se quebrou, se está trincado, né? Por isso que é essa aplicação. Então, o raio-x, ele é capaz, sim, de penetrar na nossa pele. É por isso que quando a gente vai fazer raio-x, né? A pessoa que trabalha lá com isso, ela não fica ali na mesma salinha que a gente, né? Eles colocam a gente lá na sala, dá aquele, né, como se fosse uma foto que tira, né, da região do corpo, mas quem trabalha mesmo com isso fica fora da salinha. Por quê? Porque aquela pessoa, ela está submetida ao raio-x todos os dias, pode penetrar na pele dela, né, no corpo dela, e causar algum tipo de alteração conforme o tempo for passando. Para a gente que só vai ali e faz o exame e já sai rapidinho, não tem problema nenhum, tá? Mas para quem trabalha, precisa ter cuidado, né? Então, é por isso que ele é utilizado aí para fazer radiografia, que a gente chama tomografia. O pessoal chama, né, de fazer a chapa, e o pessoal que é mais velho fala isso, mas é muito utilizado, né? Uma tecnologia aí largamente utilizada e relativamente simples. Porém, pessoal, existe também os raios gama. Os raios gama é a radioatividade, vamos dizer assim, tá? Eles são ondas eletromagnéticas que transportam uma grande quantidade de energia, grande mesmo, tá? Eles podem atravessar alguns obstáculos, como paredes, né? Ele pode atravessar ali, então as paredes não nos protegem dos raios gama, tá? Diferente do raio-x. Do raio-x não. E ele é chamado de radiação ionizante. Então, a partir do momento que a pessoa estiver exposta a esses raios gama, ela pode causar danos irreversíveis para as pessoas que estão sendo ali expostas a ele, né? Então, vocês devem se lembrar aí dos desastres, né, de radioativos, né? Onde teve vazamento de radiação, não nasceu mais nada, as pessoas morreram. Por quê? Porque elas foram atingidas por essas ondas eletromagnéticas chamadas de raio gama, tá? Só que o que acontece? Por ela ter essa grande quantidade de energia, ela também pode ser utilizada para o bem, é claro, né? Ela é utilizada na medicina nuclear. O que isso significa? Significa que tratamentos de radioterapia, né? Tratamentos de câncer, tratamentos mais complexos, onde você precisa ali atingir determinadas regiões com precisão, o tipo de radiação utilizada são os raios gama, tá? Então, ela vai ser utilizada aí para remoção de tumores intracranianos ou cirurgias muito complexas, né? Para quando você precisa, de fato, de uma precisão, de uma exatidão para o diagnóstico ou para o tratamento em si.
E aí, galera, a gente vem aqui, ó, com o espectro eletromagnético. O que isso significa? Bom, todas essas ondas que eu falei para vocês, rádio, micro-ondas, infravermelho, a própria luz, o ultravioleta, o raio-x e o raio gama, tudo isso são as ondas eletromagnéticas, tá? E quando eu junto todas elas, a gente fala que a gente tem o espectro eletromagnético. Então, o que é o espectro eletromagnético? É a junção, é o conjunto de todas essas ondas eletromagnéticas, tá? Então, pessoal, aqui eu coloquei para vocês todas elas juntas para que vocês entendam, né, que o espectro nada mais é do que o conjunto delas, tá? E aqui, pessoal, a gente tem uma representaçãozinha de como que é a onda de cada uma, tá? As ondas de rádio, tá? Se a gente fosse desenhar, as micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, o raio-x e os raios gama, tá? Pessoal, o que está acontecendo? Se vocês olharem aqui, ó, para essas ondas, né? A gente já sabe que a utilização delas são diferentes. Mas o que mais será que elas têm de diferente? Os desenhos são iguais? As representações são iguais? Não, não são. Vocês estão vendo que o que muda aqui, ó? O número de oscilações, o número de repetição de cada uma delas. Então, aqui nas ondas de rádio e de micro-ondas, ó, no rádio eu nem consigo ver uma oscilação sendo produzida, né? No mesmo período aqui de desenho, vamos dizer assim. Mas, na verdade, seria tempo, né? Aqui nas micro-ondas eu tenho uma oscilação só. Aqui a gente tem 3. E assim vai indo sucessivamente, vai aumentando. Essas oscilações, pessoal, é o que a gente chama de frequência. Então, se você considerar as ondas do rádio como sendo a primeira e raios gama como sendo a última, a gente tem aqui, ó, um aumento da frequência em hertz. Então, a frequência dos raios gama é muito superior à frequência das ondas de rádio, tá? Então, o que caracteriza uma onda eletromagnética é o seu conjunto, né? Então, é a sua frequência, é o seu comprimento de onda, tá? Então, a frequência dos raios gama é a maior, tá bom? Só que, se vocês observarem aqui também, existe uma outra propriedade, ó. Aqui é um outro gráfico, né? Uma outra forma de representar o espectro eletromagnético, ó. Se vocês observarem aqui, ó, a primeira que eu tenho aqui é a onda de rádio, depois micro-ondas, infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, raio-x e raios gama, tá? O que acontece, pessoal? Se eu estou olhando aqui, ó, essa representação das ondinhas, eu tenho aqui representado a frequência. Então, aqui nessa essa curva vermelha, eu estou representando a frequência em Hertz, em Hz, tá? Só que, se eu observar o comprimento da onda, tá vendo aqui que eu tenho o comprimento da onda agora, tá? O comprimento da onda de rádio é 10 elevado ao cubo. Só que o comprimento da onda de um raio gama é 10 elevado a menos 12. Ou seja, o comprimento da onda de rádio, ele é maior, tá? Mas com uma frequência menor. Por quê, gente? Porque são grandezas inversamente proporcionais, tá? Tanto que eu coloquei aqui para vocês, ó, o aumento do comprimento de onda, ele está no sentido oposto do aumento da frequência, tá vendo aqui, ó? A frequência maior é dos raios gama, mas o comprimento de onda menor vai ser dos raios gama, tá?
Então, frequência e comprimento de onda inversamente proporcional. Tá certo? E aqui, galera, a gente tem que analisar que só o que a gente consegue ver é esse intervalo aqui que é chamado de luz visível, certo? E aí, galera, eu coloquei para vocês algumas atividades aqui para a gente fazendo junto, tá bom? Eu vou ler aqui, ó. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e entregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é determinada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência da, aí, ó, luz visível, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas ou ondas longas de rádio. E aí, pessoal, ele quer saber qual a região de frequência utilizada para os sensores. Ah, bem, Matheus, é isso aí mesmo. Vamos ver se mais alguém vai falar. E aí, galera, qual a alternativa correta aqui? Qual onda eletromagnética é utilizada para sensores? Basicamente é isso que ele quer saber. Muito bem, gente, tá? Então, como eu falei aqui para vocês, ó, vou voltar aqui. O infravermelho, ele é utilizado para detectar a presença, né? Em função aí desculpa, de estar relacionado, né, à emissão de radiação por corpos com temperaturas elevadas, vamos dizer assim, né? Então, realmente, a alternativa correta, nesse caso aqui, é a alternativa C, do infravermelho. Isso aqui, gente, é uma questão do Enem, tá vendo? Ele coloca um textinho para você interpretar, né? Às vezes pode até gerar uma certa dúvidazinha aí, mas no fim o que ele está perguntando é simples, né? Agora essa aqui, gente, ó, assim, é bem simples, tá? Assinale entre as alternativas seguintes aquela em que há exclusivamente ondas de natureza eletromagnética. Nem vou ler as outras. E aí, gente? Qual alternativa só tem ondas eletromagnéticas? Temos uma opção aqui, que eu já vou comentar. Temos mais alguma? Qual alternativa vocês assinalariam? Nessa aqui. Muito bem. Temos mais uma. Diferente, olha só. Marcar aqui, ó. A, B e C até agora. Mais um voto para a letra A. Vamos lá. Vamos analisar junto, vai? Ó, seguinte. Raio-X é uma onda eletromagnética? É, tá? Falamos dela hoje, falamos que ela é utilizada lá para diagnóstico por imagem, né? Para ver quando o osso está quebrado. Raios gama é a radioatividade, são as ondas eletromagnéticas que transportam a maior quantidade de energia, né? Ela é emitida por elementos químicos radioativos, ela pode ser usada lá para o tratamento de câncer e, de fato, ela é uma onda eletromagnética, tá? E a
luz, a radiação UV, né, ultravioleta, também é uma onda eletromagnética emitida pelo Sol, que estimula a produção de melanina no nosso corpo, né? Então, de fato, essas três é sim a alternativa que contém apenas ondas eletromagnéticas, tá? Alguém citou aqui a letra C. Por que não é a letra C? Ó, luz visível é? Sim. Ultravioleta? Também. Mas o que não é? O som, né? O som é uma onda mecânica, tá bom? E por que também não é a letra B? Ó, ondas de rádio, sim, né? Rádio é onda eletromagnética, infravermelho também. E o que não é ultrassom, tá? Ultrassom, na verdade, são frequência menor, né? Para onda mecânica, certo? Então, não é considerado uma onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas são só essas mesmo que a gente falou, que está dentro do espectro